Estamos ao vivo. Boa noite, leitor. Bem-vindo a mais uma reunião do Clube Cirância. Separei o dia de hoje para falarmos um pouco sobre mitologia grega, mais especificamente sobre a maldição que envolve os Átridas. Mas primeiro, alguns avisos. Todas as reuniões ficam disponíveis no grupo em episódios do podcast Reuniões do Clube. Nesta próxima semana, vou voltar a gravar alguns contos para a terceira temporada do podcast Conto da Semana, que também está disponível no YouTube e no Spotify. Fora isso, quero relembrar aos membros das nossas leituras abertas. Se você está participando de alguma delas, mas não fez sua inscrição ainda, não perca tempo. Acesse o Forms no tópico da leitura e inscreva-se para ganhar pontos e subir de grau nessa sociedade literária. Beleza? Espero que todo mundo fique claro com essas informações. Sobre as leituras, a gente está com 3 leituras atuais, né? A gente está com Romanceiro da Inconfidência, Relato de um Náufrago e Orestia. Em Orestia, a gente começou, óbvio, por Agamenon. Sobre o Romanceiro da Inconfidência, eu, pessoalmente, não avancei muito a leitura. Particularmente, eu não gosto muito do tema, e isso dificultou para mim avançar. Mas eu acredito que já terça-feira eu vou terminar o livro para a gente conseguir dar andamento. Sobre Relato de um Náufrago. Esse eu consegui terminar. Eu, pessoalmente, gostei muito da escolha do narrador em primeira pessoa. Eu achei que não funcionaria com tantos dias, né? Para quem não sabe, o Relato de um Náufrago, ele é separado em 10 dias, não certinho em capítulos, 10 capítulos, porque vai um pouquinho mais, né? Até porque ele fala um pouco sobre o que aconteceu antes do náufrago, como era a vida dele nos Estados Unidos, enquanto ele estava em instrução lá, e como aconteceu os últimos dias, o que ocorreu nos últimos dias, em que ele estava em terra, um pouco antes do trágico acidente que fez que alguns dos amigos dele morressem e ele conseguisse sobreviver, né? Então, eu achei que ficaria cansativo a narração de 10 dias, né? Mas, para minha surpresa, e para minha boa surpresa, para minha feliz surpresa, não foi tão cansativo assim, né? A trama correu bem, não ficou repetitivo, apesar de que se durasse um pouquinho mais ficaria, né? Até porque não tem muita coisa para você fazer dentro do mar, né? E só tem algumas coisas que eu não entendi na trama, né? Mas isso mais no sentido de ser uma história real. Por quê? Porque o jornalista que escreve, né, o Gabriel Garcia, ele diz no começo da obra, na apresentação, que essa história causou o fechamento do jornal porque demonstrava a corrupção do governo. O encouraçado Caldas foi utilizado indevidamente para contrabandear eletrodomésticos, vamos dizer assim, né? Só que assim, eu não sei se é porque eu sou brasileiro e isso não me impressiona, né? Então, se eu usar um encouraçado para contrabandear que seja alguns eletrodomésticos, não parece ser um escândalo tão grande. Até porque os beneficiários dessa corrupção eram os próprios marinheiros, né? Parecia uma coisa muito local. O personagem principal, Alexandre Velasco, ele diz que um dos equipamentos era dele mesmo, e ele também comenta que vários outros eram dos seus colegas. Geladeira, torradeira, rádio. Então, ele era beneficiário daquilo lá. E outros marinheiros também eram beneficiários disso. Ou seja, não parecia ser algo ligado diretamente ao governo. Parecia ser uma iniciativa desse pessoal, de praça da Marinha, ou de até alguns oficiais da Marinha. Parecia ser um escândalo tão grande. Mas, enfim. Diz Gabriel Garcia Marques que foi um escândalo muito grande e que provocou a queda do jornal, porque o governo teria sido abalado com a notícia de que os marinheiros estavam contrabandeando eletrodomésticos para suas próprias residências. Não entendi isso. Enfim. Fora isso, fora essa questão, a gente tem, bem no comecinho, ele comentando sobre um filme que o personagem principal assistiu e que causou uma impressão muito forte nele, a ponto de fazer com que ele tivesse uma fobia de mar, né? Esse filme, eu consegui recuperar ele, eu consegui encontrá-lo, fazer uma pesquisa, até porque ele cita o filme no livro, The Kane Montini, de 1954. A tragédia acontece em 1955, então faz sentido. Esse filme estava em cartaz, né?
Ele contava com participações incríveis de Joseph Ferrer, Van Johnson, Fred McMurray e Humphrey Bogart. Ele é um filme que conta, basicamente, a história de um encouraçado também, se eu não me engano, que, a mando do comandante do navio, ele adentra a, a uma região no mar que estava sob intensa tempestade, né? E as decisões do oficial responsável, do comandante, levariam o navio ao náufrago. Poderia arriscar a vida dos tripulantes ali, da tripulação. O que aconteceu? Eles acreditavam que as decisões do comandante não eram as mais acertadas e que se continuassem naquela rota, naquele caminho, fazendo aquelas manobras, todo mundo ia morrer. Por causa disso, o, o marinheiro lá resolve se amotinar e, junto com outros marinheiros, eles tomam o comando do navio e fazem o possível para salvar a embarcação daquela tragédia iminente, né? Essa é a história do The Kenny Montini. Em 2023, teve um lançamento do The Kenny Montini Court Martial. Esse filme, ele conta a história só do julgamento, do, do que aconteceu. É como se filmassem a execução penal, né, marcial penal de quem provocou o motim. É um filme muito parado, porque é filme de tribunal, filme de corte. Eu comentei no grupo que é muito parecido com aquele filme do Tom Cruise, o Questão de Honra, né? Então, e é até um pouco mais parado do que o Questão de Honra, porque o Questão de Honra ainda tem algumas cenas que acontecem fora do tribunal. Nesse filme, não tem cena que acontece fora do tribunal, pelo menos eu não me lembro. A maior parte das cenas é na corte, é alegação de advogado, é blá blá blá, conversa, papo, papo. Então, se você espera muita ação, ou se você não aguenta esse tipo de filme falado, muito falado, talvez você não vai gostar tanto do filme assim. Mas eu gostei e eu recomendo. Acho que você vai se divertir. Certo? Vamos para o tema principal da live agora. Acho que eu já falei sobre todas as leituras. Agora eu queria tratar sobre mitologia grega, uma das minhas paixões, apesar de que eu não, eu não comecei mitologia pela grega, né? Eu comecei a estudar mitologia por outras. Comecei pela sumérica, pela ugarítica, comecei a estudar mitologia pela mitologia acadiana, mas a mitologia grega, e principalmente por causa desse projeto que a gente está desenvolvendo, e por causa das tragédias que a gente está lendo, ela tem um lugar especial, até porque, de fato, ela é a maior, ela é a mais bem trabalhada. Os autores que vêm depois dos clássicos, vamos dizer assim, né? Os autores que aparecem depois de Homero e Hesíodo, eles desenvolvem o universo mitológico de tal maneira que a cada nova obra você vai acrescentando nesse universo uma estrela. E o céu disso fica muito mais brilhante, né? Então é muito legal de acompanhar e de ver. E essa semana, e na próxima também, a gente vai falar sobre Agamenon, porque Agamenon é a leitura selecionada, né? Bom, eu achei uma boa ideia trazer um conteúdo para ajudar os membros a se situar nessa leitura e a ter algum tipo de referência, para não ficar tão perdido. Até porque Agamenon já inicia no retorno de Agamenon até a cidade. E a primeira pergunta, é claro que o texto deixa isso, menciona isso, mas ele comenta de alto, até porque não daria tempo para explicar tudo, né? O objetivo, o foco do autor é outro. Mas a pergunta seria: caramba, ele está voltando de onde? Ele estava fazendo o quê? O que aconteceu? Enfim, todas essas questões eu espero elucidar pelo menos um pouco agora. Bom, a gente tem que entender que os eventos de Agamenon e os eventos da Orestia como um todo, ou seja, da saga de Orestes, que é filho de Agamenon, eles são um produto, eles são uma consequência de uma maldição da qual sofre os Átridas. Átrida é um patronímico de Atreu, ou seja, os Átridas são os filhos de Atreu. Tá? Atreu teve alguns filhos, dentre estes, dois são os mais importantes, pelo menos os mais importantes para esse contexto narrativo, né? Que são Agamenon e Menelau. Agamenon
é o personagem principal dessa história que a gente está contando com essa peça. E Menelau, seu irmão, rei de Esparta, ele é o personagem muito importante de outra história também muito conhecida, que é a história de Troia. Eles, como filhos de Atreu e como descendentes de Pélope, sofrem de uma maldição que o seu patriarca, o tal do Pélope, sofreu. Mas quem foi Pélope? Pélope, ele é um nome que você pode perceber muito parecido com uma certa região, o Peloponeso. É por causa de Pélope que o Peloponeso tem esse nome. Peloponeso é aquela região que fica ao sul da Grécia, né? É uma quase uma ilha, uma porção de terra muito pequena, né? Pélope, ele, enfim, nasceu, ele sofreu na infância, aconteceu várias coisas, várias desgraças, eu não vou entrar no mérito aqui, mas os deuses resolvem trazer Pélope à vida, retornar Pélope da vida, beleza. E quando os deuses trazem Pélope de volta à vida, Pélope, ele é muito mais bonito, um cara muito bonito, muito gato, símbolo de beleza. Um deus se apaixona por Pélope e decide se divertir com ele, vamos dizer assim, né? Esse deus é o deus Posido, ou Poseidon, deus dos mares, como você já sabe bem. Poseidon e Pélope têm um romance passageiro, e Pélope, voltando para a Terra, vamos dizer assim, ele se enamora de Hipodâmia. Hipodâmia, ela era uma mulher muito bonita, só que o pai dela era um homem muito severo, o Enomal. E por ser tão severo, ele diz que Pélope só poderia vencer, só poderia se casar com Hipodâmia, sua filha, se ele vencesse numa corrida de cavalos. Então, Pélope, aceitando o desafio, pede a Poseidon, seu antigo namorado, que ajude ele nessa corrida de cavalos. E aí Poseidon vai lá, né, e concede a Pélope cavalos alados para que ele vá correr com o Enomal, rei de Olímpia. Beleza? Além de ter a ajuda de Poseidon para vencer a corrida, Pélope não acreditava muito em si mesmo, vamos dizer assim. E ele resolve dar uma de Dick Vigarista. Então, ele vai lá e contrata o corredor do Enomal, um homem chamado Mírtilo. Contratando Mírtilo para o seu lado, Pélope pede para que Mírtilo sabote o carro de Enomal, a ponto de que, durante a corrida, o carro de Enomal bata, capote e seja um acidente tão feio a ponto de ser trágico para o rei de Olímpia, fazendo com que Enomal vá dessa para uma melhor. As coisas acontecem desse modo, Pélope vence a corrida, Enomal vai de arrasta para cima, e Mírtilo, ele perde, né, com grandes aspas, para Pélope na corrida, fazendo com que a vitória dasse a ele a mão, direito à mão de Hipodâmia. Hipodâmia, que agora é prometida de Pélope, ela era uma mulher muito bonita. E Mírtilo, o homem contratado para ser o sabotador, ele também era apaixonado pela mulher, pela princesa. Acontece que Mírtilo, acreditando que ele tinha direitos, enfim, ele resolve forçá-la, né? Entenda o que essa palavra quer dizer. E Pélope, muito bravo, presencia a cena, vê o que acontece e resolve fazer Mírtilo também ir dessa para uma melhor. Antes de morrer, ele resolve rogar uma praga, uma maldição contra Pélope. E essa maldição é mais ou menos sobre as seguintes palavras: caia a minha maldição sobre sua cabeça, Pélope, e sobre todos da sua estirpe, possam a desonra e a traição persegui-lo eternamente e levá-lo à morte, assim como você me tirou a vida. Recai a minha maldição sobre você e sua família por todo sempre. Essa é a maldição de Mírtil. Acontece que essa praga acaba pegando na família de Pélope e vai se arrastando por gerações. Tanto isso acontece que o Pélope tem alguns filhos. Ele tem, dentre esses filhos, Atreu e Tiestes. Atreu e Tiestes eram irmãos gêmeos e eles se enamoram da mesma mulher. Uma mulher muito bonita também, Grécia só tem mulheres bonitas pelo visto, né? E Atreu resolve dar a Érope um bezerro muito bonito, um bezerro de ouro.
Acontece que Érope era, era a namorada de Tiestes, e ela dá esse bezerro de ouro a Tiestes. Atreu fica muito bravo com a traição do irmão e com a traição da mulher. E ele resolve que ele deveria se vingar de Tiestes e de Érope. E aí acontece uma coisa muito terrível. Envolve antropofagia e envolve os filhos de Tiestes. Então, ele cozinha os filhos de Tiestes e entrega para o seu jantar, sem que ele fale. Né? Passa algum tempo e Atreu tem outros dois filhos. Um deles se chama Agamenon e outro se chama Menelau. Atreu, ele, agora rei, se casa com uma mulher que acredita ele ser solteira, que na verdade é filha de Tiestes. E Tiestes, dando ouvidos a um oráculo, acredita que um dos seus descendentes vai vingá-lo. E ele, segundo o oráculo, precisa ter seu descendente com a sua filha. Olha só que absurdo. Né? E isso acontece. E o filho dele se chama Egisto. Beleza? Grava esse nome. O Egisto, ele é entregue pela filha, porque ela já está horrorizada com tudo isso, e a filha dele entrega o Egisto para ser criado com pastores. Na mitologia grega acontece muito isso, né? Ou seja, um filho renegado ele é entregue para outro cuidar, porque na verdade na tragédia, né, a profecia diz que esse filho vai ser o responsável pela ruína da família. Só que mesmo com isso, ou talvez por causa dos eventos, por causa da decisão de renegar esse filho, por causa da decisão de dar ouvidos ao oráculo, né, as pessoas acabam colaborando para o acontecimento da ruína, colaborando para a tragédia. Né? E não é diferente. O Egisto ele é criado com pastores e depois ele é recebido por Atreu, depois que ele casa com a filha de Tiestes. E agora casado com a filha de Tiestes, né, a Atreu ele pede para que Menelau e Agamenon finalmente dado cabo a Tiestes, né, por causa da traição dele. Acontece que o Egisto descobre que Tiestes era seu verdadeiro pai. E ele se volta contra Atreu. Né? E com a ajuda de Egisto, o Tiestes se torna o rei de Micenas e Atreu era morto. Só que lembra, na visão de Tiestes, a morte de Atreu não é suficiente para saldar o tamanho de mal que Atreu provocou. Né? A gente avançando um pouco na história, Agamenon, ele era rei de Micenas, né? E ele foi líder das cidades gregas contra Troia. Menelau é rei de Esparta, e nessa época, uma mulher muito linda, a mais bela de todas, agora a grega mais bela de todas, ela está disponível, vamos dizer assim, né? O pai dela resolve dar ela em casamento e busca um marido para ela. Só que aí, o pai dela resolve que a decisão seria dela. Olha só, decisão da mulher, que coisa belezura. Helena tem, dentre os seus pretendentes, 100 reis. Um desses 100 ela iria escolher para se casar. Para que não ocorra briga entre eles, para que o escolhido não fosse morto pelos outros, já que a mulher era muito bonita e, portanto, muito cobiçada, houve um pacto entre todos os reis para que aquele que fosse escolhido fosse também protegido pelos outros pretendentes. Ou seja, se ela escolhesse um deles e outro, por ciúmes, quisesse matá-lo, os outros 98 que estavam fora da disputa eram obrigados a entrar em favor daquele que foi escolhido por Helena. Portanto, isso evitaria que as 100 cidades entrassem em guerra. Todo mundo assinou esse tratado e tudo ficou em pacífico. Helena escolheu o rei Menelau como seu esposo, rei de Esparta, e as coisas permaneceram desse modo durante um tempo. Mas acontece que no Olimpo, onde os deuses habitam, uma disputa entre Hera, Minerva, que é Atenas, e Afrodite começou a rolar. Qual era essa disputa? Quem delas era a mais bonita? Essa disputa provocada pela discórdia, né? Mas isso é outra história. Não vou tentar reduzir essa história para não me alongar muito. As três estavam disputando quem era mais bela e elas resolvem que um mortal deveria escolher, deveria decidir quem era entre elas a deusa mais bonita. Elas escolhem um pastor chamado Alexandre, lá da região de Troia,
região que hoje fica a Turquia, região da Ásia Menor. E esse pastor deveria escolher, dentre elas, quem era mais bonito. Lembra que eu falei que na questão de tragédias gregas, apesar dessa história ser a história de Troia, a história da Ilíada, quanto a tragédias gregas, tem aquela conversa de que você tem um filho, o oráculo diz que esse filho vai ser amaldiçoado e vai provocar a ruína de todo mundo, e por causa dessas revelações, todos os atos da família, dos pais desse filho, acabam colaborando, né, para o acontecimento, para a confirmação dessa profecia. E é o que acontece. Porque esse filho, na verdade, este tal Alexandre, na verdade era Parsis, era filho do rei de Troia, né? Do rei Príamo. E Parsis, ou Alexandre, ele recebendo essas três deusas diante dele, recebe também três propostas. Se eu não me engano, salvo a minha memória, Hera promete a Parsis as riquezas do mundo. A Atena promete a Parsis honras militares. E Afrodite promete a Parsis a mão da mulher mais bonita do mundo, que no caso era Helena. Só que Helena era casada, já estava casada com Menelau. Parsis, ou Alexandre, resolve que ficar com a mulher mais bonita do mundo seria a melhor ideia, do que ter muito ouro e do que ter honras militares, ser o mais brabo da guerra. Por isso, ele escolhe e elege Afrodite como a mais bonita. Muito bem. Isso aí, se você já imagina, é a causa da maior guerra de todos os tempos, a Guerra de Troia. Uma mulher, como sempre. E Parsis, numa oportunidade de ir até Esparta, ele sequestra, ele rapta a mulher de Menelau, Helena, e leva ela consigo até Troia, a cidade de seu pai, onde ele toma novamente a sua posição como príncipe da cidade. Bom, muito bom. Até aqui, acho que a gente está no mesmo pé. Então, olha só que loucura. A gente tem Menelau, que era casado com a mulher mais bonita do mundo. Ele, óbvio, fala do seu direito e exige que todos os reis que assinaram um contrato vão com ele até Troia para buscar Helena de volta. E Agamenon, seu irmão, ajuda nesse intento e fala: é isso aí mesmo, todo mundo vai agora até Troia e a gente vai trazer a mulher mais bonita do mundo, Helena, de volta para o meu irmão Menelau, porque ela é sua esposa de direito. Beleza. Então, acontece muita coisa, essa é a Guerra de Troia, o pessoal vai para lá. No meio da viagem, os barcos, eles param numa região chamada Aulis. Essa região de Aulis era uma região onde tinha uma floresta sagrada, uma floresta protegida por Ártemis, a deusa da caça, deusa dos animais, deusa das florestas, deusa woke enfim, aquela história. Agamenon, ali na floresta sagrada de Aulis, ele começa a caçar, porque imagina a logística daquele negócio. Muita gente, um exército enorme, contingente militar grande, aquele pessoal todo tem que comer. E comer muito bem, porque eles estavam prestes a entrar numa guerra. Né? Então, soldados têm que comer carne, e eles vão comer carne de algum lugar, seja de caça, seja roubado de rebanhos por ali. Agamenon ele consegue caçar um cervo daquela floresta sagrada, e ele começa a exibir esse cervo, porque era um cervo muito bonito, dizendo que aquele era o maior feito de caça que existia, e falando que ele era um grande caçador. Isso irrita Ártemis, e Ártemis é uma deusa muito raivosa, muito rancorosa. Ela decide que a frota dos gregos, a frota dos helenos, não vai sair de Aulis enquanto não houver um desagravo, enquanto não houver um pedido de perdão oficial. Só que são deuses. Pedir perdão para deuses não funciona como nós, meros mortais, que a gente pisa no pé de alguém e fala: oh, foi mal aí, me desculpa. Não é assim que funciona. Os deuses, para ter desagravo, eles pedem sacrifício. E a rancorosa da deusa Ártemis, ela pede um sacrifício humano. Ártemis, através de um oráculo, pede a Agamenon a sua própria filha, Ifigênia. Olha só que desgraça. Agamenon, ele, naquela situação, naquela complicação, aquela história, né? Ele, depois de muito tempo, resolve ceder e resolve chamar Ifigênia para que ela fosse sacrificada ao desagravo da
deusa Ártemis, e assim eles conseguissem prosseguir a viagem em direção a Troia. Perfeito? Como isso ocorre? Sendo que Ifigênia não foi junto com os barcos de guerra. Na guerra só vão homens. E Ifigênia estava protegida na cidade de Micenas. Quem foi chamá-la? O próprio Agamenon mandou um mensageiro mentindo, dizendo que Ifigênia deveria vir até Aulis, pois ali ela seria dada em casamento para o herói Aquiles. O mesmo Aquiles da história do calcanhar, o mesmo Aquiles que é o Brad Pitt no filme de Troia, guerreiro muito excepcional, todo mundo queria casar com ele mesmo. Então é uma coisa muito, é uma proposta muito tentadora, né? Que não era verdade, óbvio, era um ardil do rei Agamenon para atrair sua filha e para fazer com que sua mulher, Clitemnestra, permitisse a ida da filha até a região de Aulis. No final das contas, infelizmente, a princesa Ifigênia, ela é sacrificada, ela é morta. Isso devasta o coração da mãe, Clitemnestra. Desse tempo para diante, Clitemnestra se revolta contra o marido. Ora, Agamenon fica durante 10 anos na guerra contra a Troia. E, nesse meio tempo, Clitemnestra resolve ter uma amante, e ela se casa com um homem chamado Egisto, o mesmo Egisto que é filho de Tiestes, portanto, primo de Agamenon, pois ele é filho de Tiestes e Agamenon é filho de Atreu. Atreu e Tiestes são irmãos gêmeos. Egisto, casado agora com Clitemnestra, eles se coadunam para armar uma emboscada quando o Agamenon voltasse da guerra, e assim dar cabo à sua vida para pagar os crimes cometidos por Atreu. Quais crimes são esses? Aquele crime de antropofagia cometido, né? Isso do ponto de vista de Egisto, né? Por ter Tiestes comido seus filhos sem querer, pelo ardil de Atreu. Agora, o filho de Atreu, Agamenon, deveria pagar também por esse crime com a sua própria vida. Já Clitemnestra queria dar fim ao marido, mas por causa da morte da sua filha Ifigênia em Aulis, né? De Agamenon. A tragédia de Agamenon é a história do retorno de Agamenon de Troia, né? E o que acontece quando ele chega em Micenas, né? É interessante que Clitemnestra, ela monta um esqueminha para conseguir ser avisada quando o Agamenon voltaria. Então, ela pede para que sejam construídas uma sequência de fogueiras, de tochas. E assim, quando Agamenon saísse da região de Troia, saísse da Ásia Menor, em direção, pelo mar Egeu, em direção até Micenas, as tochas seriam acesas e assim a Clitemnestra seria avisada que o marido voltaria e que agora ela teria sua vingança. Né? Por que a saga se chama Saga de Orestes? Porque Orestes, que é o filho de Agamenon, ele agora vai ser o responsável pela última vingança. Né? Veja, ele talvez a maior vítima de todos, de toda essa sequência de desgraças, ele agora é imbuído da responsabilidade de se vingar tanto da mãe quanto do seu primo de segundo grau, vamos dizer assim, que é o Egisto. E é isso que se desenvolve nessas três peças. Na primeira peça, a gente testemunha a morte de seu pai. Na segunda peça, a gente testemunha a sua vingança. E na terceira peça, a gente testemunha o primeiro julgamento de todos os julgamentos, né? Em que Orestes, filho de Agamenon, ele pede socorro a Atenas para que ela o defenda do ataque das fúrias. As fúrias são seres espirituais, seres divinos, responsáveis pela vingança, né? Pela retratação do sangue inocente, etc. E as fúrias estão perseguindo Orestes, e Orestes pede para que Atenas o defenda. Então Atenas resolve, na sua cidade, que haveria um tribunal em que os mais sábios da cidade julgariam a causa de Orestes e votariam se Orestes é inocente ou culpado. E o último voto desse tribunal seria o voto dela mesma, Atenas, que também é conhecida como Minerva na tradição latina. Então, pelo voto de Minerva, ele seria absolvido ou culpado. É isso que a gente vai ler no final da saga, né? As Eumênides. E
Enfim, essa é a história, essa é a grande história, esse é o grande panorama da saga de Orestes, esse é o grande panorama da maldição dos Átridas que eu queria trazer para vocês. Desde Pélope, desde do ardil de Pélope para conseguir a mão de Hipodâmia, até os atos, os feitos de Agamenon, sacrificando sua filha, e do seu pai, o Atreu, por ter feito tamanho mal contra o seu irmão Tiestes, né? E agora o desejo, a raiva, o rancor de Egisto, que busca a qualquer custo o desagravo do seu pai, nos seus primos, nos seus parentes. Né? É uma história muito, apesar de muito pesada, apesar de ser muito. É uma história muito baixa, vamos dizer assim, né? Só que, além da beleza estética, quanto à forma dos escritos, a gente também é conduzido pela mitologia sobre alguns pontos de meditação que se repetem em maior ou menor proporção na vida cotidiana. Né? Então, tanto é que a irmã de Orestes, a Electra, você já deve ter ouvido falar desse nome para explicar um certo complexo, né? Um complexo de Electra, que seria um complexo de Édipo às avessas, sendo Electra a revolta da filha contra a mãe e o complexo de Édipo, a revolta do filho contra o pai. Não estou dizendo que eu concordo com isso, só que você percebe que os mitos gregos servem para o estudo psicológico humano e servem para outros estudos diversos e variados. Eu espero que você goste dessas histórias, eu espero que você utilize esse conteúdo para enriquecer a sua leitura e até te ajudar um pouco a entender melhor, a pegar mais rápido, a não se confundir com nomes e com os eventos que vão acontecer durante as 3 peças. É do meu interesse, depois do fim da Oresteia ou da Orestia, né, a gente partir para outras histórias que estão no mesmo sentido. No caso, Efigênia em Aulis, que é uma história é uma peça de Sófocles, e talvez futuramente, não sei se nessa temporada ou na próxima, a gente entrar na Ilíada, que é um dos maiores, se não o maior, livro do Ocidente, do mundo talvez. Claro, abaixo da Bíblia. Certo? Uma boa noite para vocês e até mais. Isso é tudo, pessoal.